Bom pessoal, agora estou gravando a aula aqui para fazer o cálculo de nível crítico de fósforo do solo pelo cálculo do fósforo remanescente, que é essa continha aqui, né? Vocês viram já no curso, nos vídeos, no material de apoio que o quê? Aqui eu rastrei o nível crítico de fósforo no solo para ter uma alta produtividade, uma boa produtividade de soja, como? Fazendo análise de folha e pegando dado de produtividade das áreas. Então, todas as áreas que eu tinha um bom teor de fósforo na folha da soja, que tiveram produtividades maiores de 4.300 kg, de 4.300 a perto de 6.000 kg por hectare de soja, elas apresentavam um teor de fósforo na folha da folha, essas áreas, de 3,9 a mais de 4 gramas por quilo de matéria seca de fósforo na folha da soja. Então, áreas de boa produtividade de soja apresentaram esses teores de fósforo na folha da soja, né? Como vocês viram a explicação lá, eu peguei e fiz análise de solo nessas áreas no mesmo ano e correlacionei o teor de fósforo na folha da soja com o que tinha no solo. Então, as áreas que tinham uma boa disponibilidade de fósforo no solo, elas tinham um fósforo-resina, que é uma metodologia para se avaliar fósforo, de 28 a 33, né? Elas tinham um fósforo relativo acima de 1,4. Eu vou mostrar aqui para vocês como se calcula fósforo relativo. Essas áreas tinham um pH em cloreto de cálcio acima de 4,95, onde já tinha ausência de alumínio, né? Então, são esses os parâmetros para você ter uma boa disponibilidade de fósforo no solo, né? Então, aqui eu trago o cálculo de nível crítico de fósforo do solo pelo fósforo remanescente. Em cima dos resultados que der aqui, você vai recomendar a quantidade de fósforo a ser aplicado por hectare, né? Como é que se faz esse cálculo? Esse cálculo, você usa a seguinte fórmula: 4,62, que é um fator de conversão, mais, abrindo parênteses, fósforo remanescente, multiplicado por 0,324731, que é outro fator de conversão que não muda, fecha parênteses, somado, abre parênteses, com outro fator de conversão que não muda, 0,00160568, multiplicado pelo fósforo remanescente ao quadrado. Então, sempre que você quiser saber como que fazer avaliação de fósforo no solo, você sempre tem que mandar fazer avaliação de fósforo remanescente e fósforo resina. Eu trabalho com essas duas avaliações na mesma análise de solo, porque com essas duas metodologias de avaliação de fósforo eu consigo ver se o fósforo tem uma boa disponibilidade no meu solo, né? Então, essa é a fórmula: 4,62 mais, abre colchetes, fósforo remanescente, vezes 0,324731, mais 0,00160568, multiplicado pelo fósforo remanescente ao quadrado. Vou pegar um exemplo de um solo aqui. O solo tem um teor de 11,60 de fósforo, 11,60 mg de fósforo. O fósforo resina dessa área aqui é 22, se eu não me engano. É uma área que eu atendo aqui, o fósforo resina 22, então já noto que o fósforo resina está abaixo do que precisaria. O fósforo resina tem que estar de 28 a 33, acima de 30 na verdade. Então o fósforo resina está abaixo do mínimo, então significa que esse teor de fósforo aqui é um teor de fósforo baixo para essa área. O fósforo remanescente para essa área eu mandei avaliar, saiu no laudo 14,04, então eu vou usar esse fósforo remanescente para fazer o cálculo de nível crítico de fósforo dessa área. Então, 4,62 mais 15,04 multiplicado por 0,324731 mais 0,00160568 multiplicado pelo fósforo remanescente ao quadrado, que o fósforo remanescente é 15,04, 15,04 ao quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular dentro dos colchetes, tá certo, pessoal? Então vou repetir aqui: 4,62 mais, quanto que dá 15,04 vezes esse número? Então 15,04 vezes 0,324731 é 4,88, mais, quanto que é o fósforo remanescente ao quadrado? 15,04 vezes 15,04 é 226,201 vezes 0,00160568, 0,36. Então, eu vou somar aqui 4,62 mais 4,88 mais 0,36. Aqui eu vou ter o nível crítico
de fósforo para essa área, né? O que é nível crítico? É o teor mínimo de fósforo que esse solo teria que ter. Então, 4,62 mais 4,88 mais 0,36. 9,86. Então, o nível crítico de fósforo para essa área é 9,86. Esse solo tem um teor de 11,60 mg de fósforo. Então, esse solo tem mais fósforo do que o nível crítico. Em cima do teor de fósforo que eu tive na análise e com o que eu calculei em cima do fósforo remanescente, eu calculo o fósforo relativo, que é a relação de quantas vezes mais ou menos tem de fósforo em relação ao nível crítico da área. Então, o fósforo relativo é igual o teor de fósforo da análise, que vem na análise de solo, dividido pelo nível crítico de fósforo que você obtém fazendo esse cálculo aqui, multiplicado por 100. Então, qual que é o teor que vem na análise? 11,60 mg. 11,60 dividido por nível crítico que eu calculei em cima do fósforo remanescente, 9,86. Então, 11,60. 11,60 dividido por 9,86 são 1,17 vezes 100, 117. Então, eu tenho 1,17, 1,1 vezes mais fósforo do que o nível crítico de fósforo para essas áreas. As áreas que eu tive maior produtividade, maior disponibilidade de fósforo, eu tinha um fósforo relativo acima de 1,4. Então, o meu fósforo relativo acima de 1,4 me garantiu um fosforesina nessa faixa, entre 28 e 33. Nessa área aqui eu tenho o fósforo relativo de 1,1, ou seja, está faltando fósforo ainda. Então, o que eu vou recomendar aqui de fósforo para vocês, pessoal? Né? Qual que seria o nível bom de fósforo para essa área? Eu vou pegar 11,60, vou pegar o nível crítico de fósforo que eu calculei aqui. Qual que é o nível crítico de fósforo? Nível crítico de fósforo que eu calculei aqui é 9,86 vezes 1,4, certo? Que se eu tivesse um fósforo relativo de 1,4, ou seja, 1,4 vezes mais fósforo que isso, eu teria uma boa disponibilidade de fósforo. Então, pego 9,86, que é o nível crítico de fósforo, vezes 1,4, são 13,80. Então, esse meu solo tinha que ter pelo menos 14 mg de fósforo. 14 mg de fósforo para eu ter uma boa disponibilidade de fósforo. Eu vou corrigir o teor de fósforo do solo para chegar a 14 mg. Como é que eu faço isso? Eu vou aplicar numa outra continha aqui, bem simples de ser feito, pessoal. Eu tenho no solo 11,60. Eu quero chegar a 14 mg, então eu só vou colocar o que falta para mim chegar. 11,60 menos 14. 11,60 menos 14 são 2,4. Então eu tenho que aplicar 2,4 mg por decímetro cúbico de fósforo nesse solo. 2,4 mg por decímetro cúbico de fósforo equivale a quantos quilos de P2O5 na prática, né? Eu vou dar uma conversão direta para vocês, bem fácil de fazer. 1 mg por decímetro cúbico de P da análise do solo equivale a 4,58 quilogramas por hectare de P2O5, certo? Então, se o teu solo tiver 10 mg por decímetro cúbico de fósforo, vier na análise de solo 10 mg por decímetro cúbico de fósforo, teu solo tem quase 46 kg por hectare de P2O5 lá. Equivale a isso aqui, no final das contas. Então eu tenho que aplicar 2,4 mg. Se 1 mg por decímetro cúbico é 4,58, 2,4 mg equivale a quanto? Então 2,4 vezes 4,58. Isso aí tem no material de apoio de vocês, é só vocês lerem lá, tem explicado passo a passo também isso aqui. 2,4 vezes 4,58 são 11 kg por hectare de P2O5. Então eu tenho que aplicar nesse solo, só para ele chegar no nível crítico, no nível que eu quero de fósforo, 11 kg por hectare de P2O5.
nós vamos produzir nessa área aqui, vamos aplicar fósforo nessa área aqui pela exportação de fósforo que a soja faz. A soja, para cada 1000 kg, 1000 kg de soja produzido por hectare, ela exporta em torno de 11 kg mais ou menos, de P2O5, certo? Então eu vou pegar uma produção aí de 4.000 kg por hectare, 4.500 kg por hectare de soja, que nós queremos produzir bem soja. Então vamos pegar, se cada 1000 kg exporta, leva embora com o grão 11 kg de P2O5, 4.500 vai levar quanto? Mais uma regra de 3. 4.5 vezes 11, né? Então eu vou ter uma exportação de 50 kg por hectare de P2O5, só com a produção da soja. Isso eu tenho que aplicar no solo com adubação só para não baixar o nível de fósforo do solo. Eu tenho que aplicar isso aqui, mais os 11 kg por hectare de P2O5 que eu tenho que adicionar no solo para o meu fósforo atingir o nível crítico, que é 14 mg por decímetro cúbico. Hoje ele tem 11,60 e eu quero chegar a 14. Então 50 mais 11 são 61 P2O5 por hectare. Então nesse solo eu tenho que aplicar 61 pontos por hectare de P2O5, né? Uma adubação para esse solo aqui, né? Sem olhar o resto, mas só pensando em fósforo aqui, 206 kg por hectare da fórmula 4:30:10. 200 kg por hectare, ou 10 sacos por alqueire da fórmula 4:30:10 é colocar uma adubação de fósforo para que o fósforo atinja o nível crítico nessa área, e pensando que na exportação de fósforo. Então, esse é o cálculo de nível crítico de fósforo. Recomendação de fósforo se faz dessa fórmula aqui, beleza, pessoal? Você pode manejar, fazer adubação coletiva de fósforo com o MAP em trigo, por exemplo. Eu vou fazer 2 vídeos explicando a abertura de área, uma abertura de uma área de pastagem, fazendo correção dos teores de fósforo, cálcio, magnésio, tudo mais para frente, no estudo de causa, mais para o final do curso. Mas usem o material de apoio, estudem o material de apoio, leiam o material de apoio, que isso aqui está tudo passo a passo explicado. Vejam essa videoaula quantas vezes vocês quiserem para aprender a fazer esse cálculo. É muito fácil, muito simples, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até mais.